temor de Deus, ele sabe discernir quando Deus está falando com ele. Quando o crente tem um temor no coração, ele entende quando o Espírito Santo fala na vida dele. Aleluia. E Paulo discerniu, ele concluiu que Deus estava falando com ele, e então ele se levanta e começa assim uma viagem. A Bíblia diz que Paulo, navegando de Troades, ele foi direto para Samográcia, ou seja, ele viajou à noite, né? E no dia seguinte, amanhecendo o dia, ele continuou a viagem e foi para Neápolis. E dali ele foi para Filipos. E Filipos era uma cidade de uma colônia onde já era grande Macedônia. Amados irmãos, Paulo chegando em Macedônia, ele procura um lugar de oração. Ele procura um lugar para orar. Então ele vai à beira da praia, porque ele tinha um lugar de oração à beira da praia. E ele começa a frequentar aquele lugar. Ele orava ali com os irmãos à beira da praia. E Deus começava a trabalhar na vida de Paulo ali. Paulo começava uma missão. Inclusive essa viagem era a terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo agora, ele começa a anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que vai pegar doença, vai pegar doença. Uma mulher com o nome de Lídia. E essa mulher já tinha o temor de Deus. E ouvindo a pregação de Paulo, ela aceitou Jesus. Deus começou a fazer uma grande obra ali naquele lugar. Deus começou a trabalhar ali naquele lugar. Mas o inimigo, irmãos, quando vê que o crente tem propósito, o inimigo quando vê que o crente ele tem planos na obra do Senhor, ele se levanta para tentar impedir a obra de Deus. Desse jeito, eu creio. E Paulo estava fazendo uma grande obra. E ali naquela cidade, a Bíblia diz que ali naquela cidade tinha uma moça, uma jovem, que tinha um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E os homens ricos daquela cidade ganhavam dinheiro através daquela jovem, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E um dia, apóstolo Paulo e Silas, andando pelas ruas daquela cidade, aquela moça andava atrás, e aquela moça então, ela dizia: esses homens verdadeiramente são homens de Deus. E Paulo percebeu que, embora ela dissesse essas palavras, aquela moça precisava de uma libertação. E Paulo repreendeu o espírito que estava na vida daquela jovem, e ela foi liberta. Eu creio. E aí começa uma grande luta, e aí começa uma grande provação na vida de Paulo. Aí entra o versículo que nós lemos aqui, o versículo 22. Os homens daquela cidade viram que eles perderam lucro, porque aquela jovem já não tinha mais o espírito de adivinhação. Então, aqueles moços, eles procuram as autoridades daquela cidade e entregam a Paulo. E diz o versículo 22, que a multidão se levantou unidas contra Paulo e Silas, e os magistrados, e rasgando-lhes as vestes, açoitaram Paulo e Silas com vara. O versículo de número 23, irmão, diz assim: e tendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, dando ordem ao carcereiro que os guardasse com segurança.
desse jeito, Deus. Agora, irmãos, observe bem uma coisa, porque eu acho interessante essa história, porque veja bem, Deus, Ele dá uma revelação a Paulo, e diz assim, passa a Macedônia, e Paulo acredita na visão, Paulo acredita que Deus o mandou, e Paulo então viaja de noite, de dia, e chega àquela cidade. Paulo começa a fazer a obra de Deus, e por fazer a obra de Deus, eles apanharam, tiveram suas vestes rasgadas, e agora estavam presos.